tudo bem? Espero que você esteja aí no confinamento, bonitinho. Eu tô aqui, a obra, escutou o barulho? Pois é, estamos aqui na janela, vai ter carro, vai ter cachorro e vai ter o barulho desta obra. Pelo visto ali, os pedreiros não estão em isolamento, estão ali trabalhando. Eu queria falar hoje de família. Na verdade, eu abri o livro, né? Fiz aquilo que eu já te contei que eu faço. Eu abro o livro numa página e falo, é esse. E era um texto falando da família. Aí eu fiquei pensando quanta gente está aí confinado com a família, e como é complexo quando você não tem para onde correr, né? Você tem que estar junto com a sua família o dia inteiro. Porque a família é um espelho muito visceral, né? Um espelho muito violento da gente mesmo. Né? Aquelas pessoas têm até a sua cara, o seu nariz, é muito especular essa relação, né? Olhar para a mãe, olhar para o pai, a gente se vê muito, se vê demais, o pai se vê no filho, então isso tende a gerar uma angústia, um incômodo gigante e às vezes até uma agressividade, né? nas relações, mas eu acho que é a grande escola, é a primeira grande escola. E essa escola, ela não é uma escolha, né? Aparentemente não. Aparentemente a gente nasce aqui num núcleo familiar e tem que ficar ali, né? E é como se o universo tivesse escolhido para você aquele núcleo, aquelas pessoas, e você é obrigado a ficar ali por um bom tempo. E é por isso que você aprende, né? Justamente por isso, porque você não tem saída, é que você aprende a ser resiliente, a negociar, a se adaptar. Não é irmão? Então irmão é a melhor coisa do mundo para ensinar isso pra gente, né? Ensinar que a gente precisa negociar, né? Que a gente precisa conquistar as coisas. Então eu acho que sempre é uma escola maravilhosa, né? A família, quando a gente está agora aqui nesse período de confinamento, se reproduz isso de novo, né? Que esse lugar do obrigatório, do sem escolha, do ter que olhar para o papai, para a mãe, que é sempre olhar para o espelho, sempre olhar para o espelho. Né? E eu vou ler um texto que eu escrevi pensando na minha família, principalmente nos meus pais que já morreram, porque tem uma coisa que o Freud fala que é interessante, que é a gente precisa matar pai e mãe. Obviamente não é matar no sentido arminha, né? Mas é no sentido de que a gente precisa, em algum momento, deixar de ser filho. Né? No sentido da cobrança, no sentido da mágoa, no sentido do trauma. Né? Então, esse texto tem um pouco a ver com isso. E meus pais já morreram, mas antes deles morrerem, eu pude ter com eles um encontro amoroso de perdão, assim, por todas as cagadas minhas, as deles, porque somos humanos, né? A gente certamente fez muita cagada. E o fato da gente ter podido se perdoar antes que eles fossem embora foi tão precioso e fundamental para que eu ficasse leve, sabe? Na ida deles, fiquei triste, chorei muito, fiquei muito triste, mas eu não carreguei os meus pais como um fardo depois que eles morreram. Então eu desejo isso muito, isso que eu vou falar desse texto agora, vou ler para você, e é o que eu desejo para você na relação com as pessoas da sua família, que devem estar aí com você agora nesse confinamento, tá bom? Vamos lá? No guarda-roupas do passado guardamos, eu e meus irmãos, caixas de dor amortecida, maternas e paternas faltas, chumbos trocados entre nós. Sobre a mesa onde repousam o café recém-coado e o queijo Minas, saltam umas dores mal matadas. Fotos de mágoas que o perdão ainda não desbotou. Quantas vezes precisei revisitar essas feridas, lamber o fundo das caixas, até que muitas delas se calassem por completo. Escondida no semblante pacificado do meu irmão adulto, uma ruga de rancor. Memória dolorosa dos desencontros que vivemos em família, das palavras duras, os abandonos, as incompreensões. No irmão espelho,
deparo com nossa trabalhosa tarefa de perdoar. Resignamos, condescendemos, suportamos, mas não perdoamos. Perdoar é prática de abraçar terna e longamente o mal, sem julgamento. Aceitar o pouco amor ou mesmo o desamor daquele que deveria, por leis maiores, me amar. Perdoá-lo o limite. Dispensar a paternidade, a maternidade com suas condutas ideais e ficar com o homem e a mulher que me criaram, catando cavacos emocionais na dureza da falta de diretrizes, sem revistas de psicologia, sem psicoterapeutas, limpar pai e mãe das tintas infantis, das expectativas e deixar sobrar o ser humano e o seu possível, e então amá-lo novamente de uma outra forma. Liberadas eu e minha mãe das obrigações familiares, do amor natural, gratuito, obrigatório, com permissão para não nos querermos mãe e filha, nos reencontramos e nos amamos depois de muitos anos. Dentro da presença possível, da relação possível, abarrotada de diferenças. Do meu pai, preferi guardar as doçuras, compreender-lhe a sombra inacessível e acolhê-la para que ficasse aqui e não vazasse para as próximas gerações. Acaba o café na garrafa e catamos de volta nossas dores. Algumas caixas voltarão pesadas para o guarda-roupas. Estranha forma de apego masoquista à criança que fomos. Dor de estimação. Outras caixas ficaram livres para guardar pai e mãe bons que aprendemos a ser de nós mesmos. Tem uma coisa desse texto que é o que eu acredito mesmo, né? Eu aprendi também em psicologia de família, que a gente passa padrões, estigmas e karmas, seja lá como você chame, de geração em geração na mesma família. Se você olhar para trás, você vai ver situações que se repetem, sabe? Uma coisa que aconteceu com uma tia, depois vai acontecer com outra figura da família. E eu acho que quando a gente consegue resolver, amarrar essas pontas, fechar um karma desse, um drama, a gente deixa de passar para a geração posterior. Então é uma coisa não só, né, da nossa, cuidar da nossa saúde mental, psicológica, mas de limpar aquela dor da história daquela família, né? E então eu acho bem bacana essa oportunidade que a gente está tendo de estar junto e poder resolver também algumas questões que podem estar aí paradas, né, há muito tempo. É isso. Até amanhã.